Nós temos a história de 7 filhos de Seva, que aparece lá em Atos, no capítulo 19, 11 a 20. Eles eram exorcistas profissionais, expulsavam o demônio. E eles começaram a usar o nome de Paulo e o nome de Jesus. Então eles chegavam lá e diziam assim, olha, diante do endemoniado, né? Olhe, eu esconjuro que você saia dele pelo poder de Paulo, ou pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Parece que deu resultado em algumas ocasiões, mas chegou um momento que um endemoniado daquele olhou para eles e falou assim, olha, eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas não conheço vocês não. E diz que aquele endemoniado pulou para cima desses homens e deu uma surra neles, rasgou as roupas deles. E a Bíblia diz que eles fugiram apavorados, feridos e machucados e sem roupa, né? Então, na verdade, a magia era algo comum em Éfeso. Não era só em Éfeso, era no mundo helenístico da época, né? Havia passado desde da Grécia, agora na época de Roma, né? E eles acreditavam no sobrenatural. E eles acreditavam que o espiritual exercia influência em todos os aspectos da vida. E o mágico, o feiticeiro, o vidente, ele procurava discernir quais eram os espíritos benéficos e aqueles que eram nocivos. E então começavam a criar fórmulas, amuletos, mandingas, feitiços, alguma coisa para controlar os espíritos que atuavam na vida da pessoa. Parece com os dias de hoje? Eu acho que parece. Eu dei uma busca assim, eu não entrei nas páginas porque às vezes você começa a pesquisar alguma coisa e você vai em terrenos que são proibidos. Mas eu dei uma pesquisada sobre os feiticeiros modernos, os feiticeiros de hoje, e fiquei impressionado. Dei uma olhada aqui nas páginas que eu encontrei e são centenas ou milhares de páginas dedicadas à feitiçaria, à magia. Veja aí os títulos: Feiticeiros Modernos, Coração de Feiticeira Moderna, Magias Feitiças, Rezas, Banhos, Simpatias, Encantamentos, Amarração e Magia Negra, Feitiços de um nome que é esquisito, né? E assim vai. É uma coisa impressionante. O povo está interessado nessa coisa suja. Aqui próximo à minha casa existe uma livraria grande. E de vez em quando eu vou lá e eu gosto de olhar assim os lançamentos de livros religiosos, às vezes as Bíblias e as versões que existem. E o problema é que a parte religiosa e espiritual está junto também com essa parte de magia, espiritismo, feitiçaria e tudo mais. E eu fico impressionado com o tanto de livros de magia, de espiritismo, de feitiços que existem. Veja só, guia completo, o livro completo de bruxaria, tratado elementar de magia prática, o livro mestre de feitiços e magias, o livro de feitiços para novas bruxas. Ou seja, é impressionante o povo interessado nessas coisas ligadas a Satanás. Se você abre uma plataforma de filme, seja ela qual for, hoje existem várias, né? Mas eu abri uma delas aqui. Você vai ver, e pus lá a palavra bruxaria, o tanto de filmes sobre bruxaria, demonismo, demônios, Satanás, Lúcifer. As pessoas estão interessadas nessas coisas? Que coisa terrível. Olha esse artigo de O Globo falando do TikTok, só que eles chamam de WitchTok, fazendo um trocadilho com a palavra inglesa witch, que é o significado de bruxa, né? Ou de bruxaria. E ele diz assim, bruxaria no TikTok rende bilhões de visualizações com dicas de feitiços, dicas de feitiços e vídeos bem-humorados. E ali aparece a foto de uma dessas novas bruxas, né? O nome dela é Gianni Wendler. Ela é estudante de veterinária e diz, sou bruxa. E um detalhe, quando você chega nesse WitchTok e digita lá, vai aparecer 25 bilhões de visualizações.
Você sabe o que é 25 bilhões de visualizações? É mais de 3 vezes a população do planeta Terra, de gente olhando e buscando bruxaria. Parece que a gente está pior que a época de Éfeso. Muito pior. É por isso que em Efésios, no capítulo 2, verso 2, Paulo diz assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, os efésios no passado, pelo menos esse grupo agora que se tornou cristão, estava ligado a Deus, eles não podiam voltar agora para servir novamente ao príncipe das potestades do ar, ou seja, Satanás, o espírito que opera nos filhos da desobediência, ou seja, o próprio diabo. Eles não poderiam voltar nisso, né? E ele continua dizendo em Efésios capítulo 6, verso 12, e esse verso serve para a gente hoje também. Veja o que diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, essa horda de demônios, 1/3 dos anjos do céu que deixaram o céu, que se rebelaram, estão na terra. E essa horda de maldade controlada pelo príncipe deste mundo, Satanás, e os seus principados e suas potestades, a nossa luta é contra eles e sozinho a gente não consegue. A gente precisa do poder de Cristo, o poder do Espírito Santo. O nosso mundo hoje está em busca por poder. Está buscando especialmente fontes espirituais de poderes que darão sucesso ao longo da vida. Muitos políticos, muitos cantores, muitos atores e atrizes são satanistas ou estão ligados a sociedades secretas buscando poder espiritual, ou são espíritas no sentido de fazerem mandingas e coisas para obterem poder, não é? Eles procuram receber sucesso. Lembram-se que Satanás disse a Jesus: olha, eu posso dar a você todos esses reinos, todo esse poder, não é? E ele oferece o poder. Ele falou para Eva lá no começo: olha, você vai ser conhecedora do bem e o mal, você vai ser como Deus. E esse povo quer poder. E à medida que a gente vai se aproximando do fim da história desse planeta, o fim da história humana, o fim do pecado, pessoas conscientes ou inconscientes começam a decidir ficar do lado dessas forças demoníacas, do lado de Satanás. Milhões de pessoas, de fato, perceberam e percebem que estão escravizados, mas muitos não conseguem mais sair. Estão presos naquela sociedade secreta, estão presos àquela igreja satânica, estão presos à mandinga, ao feitiço, às cartomantes, e só Jesus pode libertá-los. E muitas delas nem sabem que existe um outro poder, um poder muito maior, que é o poder de Jesus Cristo. E tem aqueles que têm medo, simplesmente medo desses poderes demoníacos. Na verdade, o mundo hoje é um mundo que dá medo mesmo, né? Por exemplo, tem gente que tem medo de terremotos, outros têm medo de tsunamis, e é para ter medo mesmo, né? Destrói tudo. Alguns têm medo até de buracos negros, de repente a nossa Terra vai ser engolida num buraco negro, né? Alguns têm medo da posição dos corpos celestes, estão sempre procurando os horóscopos e tentando ver ali o que significa isso, o que significa aquilo. Outras têm medo do poder, do apetite, não conseguem segurar, né? E vão crescendo para o lado. Outros têm medo da ira interior, explodem com facilidade, estão sempre brigando, discutindo, né? E recentemente existe mais uma coisa que mete medo, é a inteligência artificial. Porque muitas vezes você não sabe mais o que é verdade, porque a inteligência artificial faz um vídeo, a inteligência artificial escreve, a inteligência artificial imita a voz, e é para dar medo mesmo, né? Mas Paulo insiste de que o poder de Cristo é infinitamente
infinitamente superior a todos esses poderes. Cristo criou o universo. Tudo isso Ele criou com seus poderes, fontes de energia. Portanto, todas essas forças, todas, estão sob o controle de Jesus, o controle de Cristo. E Ele nos criou e pode nos restaurar e nos ajudar a controlar a nós mesmos e a quaisquer problemas internos que tenhamos medo. O Senhor criou todos os anjos, todos os seres angelicais. Infelizmente, uma parte se rebelou contra Deus, se tornou demoníaca e tenta controlar o mundo. Mas Jesus derrotou a rebelião deles durante sua primeira vinda. E, por fim, vai destruí-los para sempre. Bem como o poder deles vai ser o fim do grande conflito. Mesmo agora, essas entidades demoníacas estão derrotadas. Elas não podem obter a vitória sobre nós quando estamos ao lado de Jesus Cristo. E o livro de Efésios, capítulo 1, no verso 17 a 22, Paulo diz assim: para que Deus, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, e acima de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés. E na versão A Mensagem, ele diz assim: apegando-se à imensidão do glorioso caminho de vida que ele tem para seus seguidores, à grandiosidade absoluta de sua obra em nós que confiamos nele, força sem fim, poder sem limite. Toda essa força vem de Cristo. Deus o levantou da morte e o estabeleceu num trono nos altos céus, no governo do universo. Tudo, das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance de sua soberania. E isso não é provisório, será assim para sempre. Ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. Jesus e seu poder infinito está à nossa disposição. Jesus é o supremo Senhor de todas as coisas. No final, em breve, preste atenção, em breve, Ele vai colocar tudo em ordem. Vale a pena ficar ao lado de Jesus. Vale a pena deixarmos que Ele tenha poder sobre a nossa vida e transforme a nossa vida a cada dia.